Bem-vindo de volta aqui à nossa meditação no Evangelho de João. Nós hoje vamos ler o capítulo 6. E o que esperar do capítulo 6? No capítulo 6 nós vamos ver a multiplicação dos pães e peixes, Jesus andando sobre as águas e o seu discurso como pão da vida. Esses eventos e ensinos reforçam sua identidade divina e o chamado para a fé genuína no Senhor Jesus. Vamos refletir sobre os principais acontecimentos e a mensagem central desse capítulo que nos aponta para a provisão e a vida eterna em Cristo, no Salvador. Fica comigo, vamos meditar no capítulo 6 do Evangelho de João. Pega a sua Bíblia e vamos à meditação. Muito bem, antes de nós meditarmos, nós sempre temos que orar, falar com Deus, pedir a Deus a direção para aquilo que nós estaremos lendo e meditando, para que Ele possa falar ao nosso coração. Feche os seus olhos, vamos fazer a nossa oração. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que era, que é e que há de ser, abençoa essa meditação, essa leitura, que possamos aprender e entender mais do que o Senhor tem para nós. Amém. Amém? Então vamos começar a ler o capítulo 6. Já está com a sua Bíblia aí? É importante você ter a sua Bíblia. Se você tiver aí um marcador, um lápis, uma caneta, um papelzinho para você anotar os pontos importantes, vai ajudar você na meditação. A multiplicação dos pães. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Pense, numa época onde a medicina ainda não existia medicamento, que poderia existir ali eram as ervas que poderiam curar algumas coisas, mas pense em uma taxa de mortalidade muito alta, de infecção, de inflamação. Se feriu, vai morrer. Então você veja Jesus curando, sendo ali o médico dos médicos. Imagina a multidão de pessoas que o seguia buscando ali um milagre e uma cura. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Veja aqui nesse versículo que Jesus ele sempre nos prova. Ele sempre está provando a nossa fé. Não porque ele não sabe, mas ele quer ver o agir da nossa fé, o agir da nossa confiança para ele se manifestar. Ele pergunta a Filipe como faria para alimentar aquelas pessoas, mas ele já sabia o que ele iria fazer. Ele queria saber o que estava dentro. Não queria saber, mas queria fazer com que Filipe mostrasse o que estava dentro dele. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. Era gente, hein? E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-lhe pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados.
igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Então você vê aqui um grande milagre do Senhor Jesus e a confiança dele no poder do Pai, no poder que havia nele. E é essa confiança que ele quer que tenhamos, porque o muito, ou aliás, o pouco na mão de Deus, no altar de Deus, se torna muito. Ainda que aquele pouco para você não resolva o seu problema, mas quando você entrega para Deus, confia nele, então ele é o único que tem o poder de fazer o pouco se transformar muito. Foi o que ele mostrou aqui nesse milagre. No versículo 13 diz: recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria de vir ao mundo. Então, o milagre dos pães e dos peixes mostra que quando nós confiamos o pouco que temos na mão certa, na mão do Senhor Jesus, confiamos no altar de Deus, ele nunca nos deixa na mão. Ele nunca nos deixa sem nada, ele sempre multiplica, ele sempre faz além do que nós imaginamos. Talvez você esteja aí passando uma situação, um problema financeiro na sua vida, confia na mão de Deus o pouco que você tem e você vai ver o extraordinário que vai acontecer. Mas isso não deve ser feito porque alguém te pediu. Deve ser feito através da sua fé, da certeza dentro de você, ok? Vamos lá, continuar no versículo 15. Jesus anda sobre as águas. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha vindo a eles. E o mar se levantou, porque um grande vento soprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde ia. Veja aqui nesse episódio Jesus mostrando o seu poder sobre as forças da natureza, porque ele tem o poder. Ele criou tudo. Lembra lá no capítulo 1 que nós lemos? Ele tem o poder sobre o vento, sobre a água, sobre a terra, sobre o ar, sobre tudo, sobre o que é visível e o que é invisível. Então, meu amigo, minha amiga, o que é para Jesus mudar sua situação? Então, o impossível dos homens é possível para Deus. Veja aqui Jesus mostrando claramente a sua autoridade, o seu domínio. Então, muito forte essa passagem. Muito forte essa passagem. No versículo 22 ele diz: Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os discípulos tinham ido sozinhos, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças,
Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Imagina, haja barco, né? Para atravessar aquelas pessoas todas que estavam ali. Se eram grupos de 5.000, imagina. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciais. Veja Jesus aqui falando de uma forma um pouco ríspida, sendo bem sincero ali na cara daquelas pessoas e dizendo: vocês só estão me buscando não pelo milagre que eu fiz, mas pelo pão que vocês comeram. Quer dizer, em outras palavras, vocês estão me buscando por interesse. Cuidado, meu amigo. Cuidado para você também não estar buscando a Deus por interesse, para resolver um problema, resolver uma situação, não pelo que Ele é, não pelo que Ele representa na sua vida. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disse-lhes, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, veja o que é a obra de Deus. É crer em Jesus. Quando você crê nele, você está crendo na obra de Deus. Você está fazendo a obra. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti que operas tu? Que operas tu? Com certeza, essas pessoas que perguntaram isso não estavam lá do outro lado quando ele multiplicou os pães e os peixes. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Quer dizer, Jesus dizendo que o que Moisés fez foi alimentar a eles fisicamente. Mas ele é aquele que dá a vida, é aquele pão que dá a vida, que muda, que transforma. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Veja que é o mesmo que a mulher disse lá no poço: Senhor, dai-nos também dessa água. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Vale a pena você destacar esse versículo, que ele é muito significativo. Jesus é o pão da vida. É aquele que dá a vida. Quem vai a ele não volta vazio. Não volta vazio. Mas, versículo 36, já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e que o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então, veja que Jesus, ele sempre, a gente vai ver daqui para frente, né, e um pouquinho para trás nós vimos, ele sempre dizendo que veio cumprir e fazer a vontade do Pai. Eles tinham um objetivo, um propósito. Seu ministério, tudo que ele fazia não era em vão, ele tinha um propósito. E muito interessante aqui que ele diz que a vontade do Pai é que não se perca nenhum daquele
que ele recebeu. Que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Quer dizer, aqui ele já está falando da sua vinda, quando ele vier, os mortos ressuscitarão, como diz lá em Apocalipse. E ele não quer perder você. Então, meu amigo, fica firme. Versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Mais uma vez ele fala da sua vinda, que os mortos em Jesus ressuscitarão, e a vida eterna. A vida eterna para aqueles que creem no Senhor Jesus, porque haverá morte eterna para aqueles que não creem. Jesus fala aos judeus, versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: não murmurais entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez ele afirma e confirma que ainda que o cristão ele morra, ele descanse, no último dia ele vai ser ressuscitado, vai ser levantado. E ninguém que vai a ele não vai se Deus não levar. Muito forte isso aqui. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouvir e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, e a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aqui ele está falando do mundo espiritual, da eternidade. Não a vida nesse mundo, mas a vida eterna, num corpo transformado. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui ele já está fazendo a alusão da sua morte na cruz, né? Ali iria dar a sua carne, a sua vida, morrendo na cruz e sofrendo por nós. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Mais uma vez ele afirma, ele dá a garantia de que ele vai ressuscitar aqueles que creem. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida, aqueles que creem. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim que de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comeram o maná e morreram. Mais uma vez ele enfatiza que o povo, ele come ali o maná e morre, né? Quer dizer, não mudou nada na vida daquelas pessoas.
que quem comer este pão viverá para sempre. Então aqui ele garante que quando a pessoa ela tem essa comunhão com ele, ele garante a ela a vida eterna. A vida eterna. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Deserção de muitos discípulos. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto os escandalizai-vos? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem que para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Ele mostrando ali que o mais importante em nós não é a carne, não é o corpo, mas é o espírito, porque o espírito ele vivifica, ele continua vivo. A carne, depois que a gente morre, para nada aproveita. É na verdade. Muitas vezes a pessoa ela dá mais valor ao físico dela, ao material, e esquece do espiritual. Esquece de investir na vida espiritual, em ter uma vida com Deus, em comunhão, em meditação. E hoje está o corpo no centro da vida de muita gente. A pessoa se dedica, ela não falta academia, ela come a comida certa, ela faz tudo direitinho como manda a cartilha. Mas espiritualmente falando, ela não ora, ela não jejua, ela não fala com Deus, ela não tem uma comunhão, ela não lê a Bíblia, ela não tem sintonia. Jesus está mostrando que o espírito é o mais importante, porque a carne de nada aproveita, ela volta para o pó. Cuidado com as suas prioridades. Não que você não deva cuidar do seu corpo, você deve cuidar do seu corpo para que você tenha uma vida saudável. Mas você tem que entender que Cristo tem que ser o centro da sua vida. Versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem. Então Jesus sabia ali que por aquele discurso ser tão escandalizante para eles, né? Porque eles levavam tudo que Jesus fazia no literal, eles não entendiam o que ele falava. Então, quando ele falou sobre comer a carne, beber o sangue, então realmente eles entenderam ali um ato de canibalismo. Como pode? Eles não entendiam a parte espiritual, o lado espiritual do que estava sendo falado. Jesus estava ali fazendo alusão à Santa Ceia, no qual lá na frente ele iria participar, realizar, fazendo ali a nova aliança, através do seu corpo, do seu sangue. Mas como eles levavam tudo no literal, eles não entendiam o espiritual. Então eles ali se escandalizavam. Porém, vamos continuar, versículo 64. Mas há algum de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Veja, depois daquilo, muitos deixaram de seguir Jesus. Deixaram de andar atrás, deixaram de participar do que ele fazia, se entristeceram. E quantas são as pessoas que se entristecem com a palavra? Não creem, não querem abrir mão da sua vida promíscua, não querem abrir mão, sacrificar as suas vontades para agradar a Deus e abandonam a Jesus e o deixam de seguir e vão seguir outras ideias, outras ideologias. Muito cuidado. Versículo 67. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Veja que Jesus ele era bem enfático, ele falava o que tinha que ser falado. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós?
Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi eu a vós, os 12? E um de vós é um diabo. Jesus ali, ele já sabia quem o iria trair, mas ele sempre deu oportunidade para o arrependimento. Veja, entre os 12 havia um que era o diabo. E o diabo, ele sempre vai se meter no meio do corpo de Cristo. Por isso que você não deve olhar para ninguém dentro da igreja, porque ali também está o diabo, trajado como uma pessoa de Deus. Judas estava ali como um discípulo, mas foi ele no qual traiu Jesus. Então, você tem que entender que até no meio da igreja ali há o diabo. Por isso que os seus olhos, eles devem estar fitados no Senhor Jesus, fixo nele. No versículo 71 diz: E isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Veja que o traidor sempre está próximo. O traidor é uma pessoa de confiança. O traidor é aquela pessoa que é íntima. Por isso que você não deve estar abrindo a sua vida para todo tipo de pessoa. Só para Deus. Espero que, vamos parando por aqui, espero que Deus tenha falado com você. Marque aí aqueles versículos mais importantes. Reescreva ele num papel, numa folha, no seu caderno, para ficar fixo na sua mente, gravado no seu coração. Espero que a meditação de hoje tenha te ajudado. Se te ajudou, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu comentário aqui embaixo. Qual versículo aqui do capítulo 6 para você foi o mais forte? Para você mais te impactou? Se possível, escreve ele aqui nos comentários. Ativa o sininho para você receber a notificação quando a gente postar a próxima meditação. Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus e até o capítulo 7.